Olá, tudo bem? Estamos vindo da aplicação da primeira etapa do Enem, na verdade da primeira fase do Enem, da primeira parte do Enem, onde tivemos a aplicação da prova de redação e da prova de linguagens e ciências humanas. Eu vou comentar aqui as minhas impressões a respeito da redação e também da prova de linguagens, ok? A proposta de redação desse ano, o tema de redação desse ano foi a respeito da democratização do acesso ao cinema no Brasil, a democratização do acesso aos cinemas no Brasil. Particularmente eu achei um tema fácil, acho um tema fácil de escrever, de desenvolver. Foi uma surpresa, mas uma surpresa boa, não é? Enfim, de maneira geral, via de regra, eu achei um tema bem legal, um tema bom, um tema pertinente e, como eu disse, um tema fácil para você desenvolver e escrever. O que não significa, obviamente, que seja fácil para todo mundo escrever sobre isso. Mas para quem tem uma bagagem ou alguma coisa para escrever, enfim, tem algum conhecimento de mundo, pode escrever essa redação sem problema. Eu achei uma proposta bem simples para você escrever, bem fácil de desenvolver, tá? Como eu escreveria a minha redação? Bom, na introdução, eu defenderia a tese de que o acesso ao cinema no Brasil ainda não é o ideal. Então, eu poderia até falar na introdução que no Brasil o acesso ao cinema ainda não é totalmente democratizado, está aquém do ideal, está muito aquém do que a gente precisa realmente. Então, basicamente, a minha tese seria de que no Brasil o acesso ao cinema ainda é muito deficitário, tá? Essa eu acredito que foi a tese defendida por boa parte dos candidatos que fizeram a prova. Então começaria dessa tese, de que no Brasil o acesso ao cinema ainda é muito deficitário. Para provar essa tese, eu utilizaria dois argumentos, que são os seguintes. O primeiro, a respeito da desigualdade social e principalmente em relação a aspectos financeiros. Então a gente sabe que no Brasil boa parte das famílias, das casas, a renda é muito baixa, a renda é muito apertada. Então, com uma renda muito baixa, muito apertada, que é direcionada para necessidades básicas, comida, alimentação, contas básicas, enfim, fica muito complicado você tirar uma parte dessa quantia para investir em cultura, especialmente no cinema, onde você tem ainda tarifas muito caras em alguns lugares. Até como eu vi pessoas brincando, até mesmo a pipoca às vezes chega a ser até mais cara que a exibição do próprio filme, o ingresso para o próprio filme. Então, numa realidade assim, onde as famílias têm apenas o básico para se manter, é muito difícil toda a população, ou a maioria delas, terem acesso ao cinema. Isso sem falar em regiões mais afastadas, onde não tem shopping, onde não tem cinema, onde a renda per capita é muito baixa. Então, desigualdade social e aspectos econômicos financeiros é uma boa pedida um bom argumento para você utilizar nessa redação. O segundo argumento seria questões mais relacionadas a incentivo. Então, incentivo à produção nacional, incentivo à criação de maiores benefícios para ter acesso ao cinema, como, por exemplo, a abertura, né, maior para meia entrada, etc. Então, na verdade, esse segundo argumento seria a falta de políticas públicas para satisfazer a carência financeira e assim mais pessoas terem acesso ao cinema, e por outro lado o incentivo à produção de filmes e o cinema nacional também. Então esses seriam dois argumentos para aprovar a tese. A tese é de que no Brasil o acesso ao cinema é deficitário pela grande maioria da população brasileira, tá? Para aprovar isso, eu utilizaria os argumentos da desigualdade social e financeira e econômica que o Brasil vive e a falta de incentivo para produções e para o acesso ao cinema. E aí a solução do problema seria muito fácil. Bastaria dizer que o governo, para resolver o problema da desigualdade social, deveria implementar políticas públicas que aumentariam as vagas de emprego,
que aumentariam a renda per capita da população, para as pessoas poderem ter mais dinheiro para consumir os produtos e serviços, né, que são oferecidos pelo cinema, especialmente o consumo dos filmes. Então, medidas para solucionar o problema da desigualdade financeira e econômica do Brasil. Poderia dizer que o governo poderia gerar emprego, poderia melhorar a economia nesse sentido, tá? Mas especialmente a geração de emprego, a derrubada de juros, enfim. E o segundo argumento seria aquela parte de conscientização, onde você poderia dizer que as escolas poderiam propor entre os estudantes conversas sobre o cinema, conversas sobre o acesso a esse ambiente. As escolas poderiam promover encontros onde os alunos pudessem visitar esse ambiente, pudessem visitar uma sala de cinema, pudessem assistir a algum filme. Então, seriam propostas de solução. Ao governo também poderia ser sugerido estratégias de fomento de incentivo, no sentido de maior incentivo à produção nacional, políticas públicas para ajudar na criação de benefícios para usufruir esse serviço, no caso melhorar e aumentar os beneficiários da meia entrada, etc. Então, ou até mesmo a gratuidade, se for o caso. Então, eu acreditaria que indo por esse caminho e escrevendo bem, respeitando as regras gramaticais, respeitando a estrutura do texto, dá para escrever sem problema a redação, tá? Partindo do princípio, na tese, de que no Brasil o acesso ao cinema ainda é muito deficitário, tá? Por quê? Como é que eu sei disso? Pela desigualdade econômica e social e pela falta de incentivo nas produções de cinema nacional e de produção e consumo desse tipo de nicho cultural no Brasil. Então, você percebe que dá para desenvolver, não é a coisa mais difícil do mundo e que ela é bem objetiva, tá? Então, dava sim para escrever. Bom, agora a prova de linguagens e códigos, tá? Olhando a prova de linguagens e códigos, eu percebi que aspectos textuais foram muito cobrados na prova de linguagem. Então, eu vi muita função da linguagem, eu vi função do texto, eu vi questões do tipo que estratégia o autor utilizou para passar a mensagem pretendida. Enfim, basicamente texto. A parte de texto caiu muito na prova. Eu não vi nada de gramática, tá? Nem a gramática aplicada a texto eu vi, que eu esperava, não veio, tá? Veio apenas conhecimento de texto, interpretação de texto, relação entre textos, função do texto, gêneros textuais, né? Então, foi uma prova muito textual, que exigiu muito ao aluno a compreensão textual da língua, tá? Foi uma prova que me surpreendeu, ela fugiu dos padrões, tá? Se por um lado ela não teve tanto conhecimento, não exigiu tanto conhecimentos gramaticais, mas exigiu o potencial interpretativo e compreensivo do aluno, ok? Então foi uma prova que surpreendeu em alguns aspectos, mas o padrão se manteve. Então questões com muitos textos, questões interpretativas, então tiveram algumas surpresas, mas muito se seguiu ainda o padrão. Bom, então essa é basicamente as minhas impressões da prova, tá ok? Boa prova para quem irá fazer aí a segunda fase, a segunda parte da prova, tá? Lembrando que aqueles que por alguma razão não foram ao primeiro domingo podem ir ao segundo, obviamente que terão as penalidades da ausência das outras provas, mas o INEP já avisou que aqueles alunos que por alguma razão foram injustiçados ou eliminados de maneira equivocada do exame terão uma nova data para poder fazer a prova, tá? Você pode pesquisar nas redes sociais do INEP, do MEC, isso já foi divulgado. Então, galera, comentários bem básicos, bem gerais sobre a redação, apenas para ajudar alguém aí que teve alguma dificuldade na compreensão dessa prova e para eu expor também aquilo que eu entendi, que me chamou a atenção nessa prova. Então é isso. Sucesso aí no próximo domingo, tá? Boa prova, aproveite os últimos dias para descansar e para revisar algumas coisas das matérias que cairão no domingo. E é isso aí, galera. Valeu e até mais. Tchau, tchau.